Olá, então hoje nós vamos falar sobre este livro bem legal de Stephen King, que é Salem. É um livro que trata de vampiros e a gente já sabe disso ao ver o título anterior dele, que se chamava A Hora do Vampiro. Esse livro aqui, essa versão aqui é da editora Schwartz. E essa história conta a história de vampiros que realmente são aqueles que tinham sede de sangue mesmo, vampirão assim, né, das antigas. É um livro bem legal, eu sou meio suspeita porque eu gosto de histórias de vampiros. Um dos meus livros preferidos foi Drácula, e este aqui é um livro que foi inspirado no Drácula, ele diz logo aqui na blurb do livro. Ambientado na cidadezinha de Jerusalém Slot, ele foi inspirado no Drácula de Bram Stoker, segundo livro da carreira de King. A obra deu origem ao filme Os Vampiros de Salem. Com relação ao filme, eu realmente não vi, não vou saber dizer nada pra você sobre isso. Mas este livro tem como personagem principal Ben. Ben era um escritor, ele estava ali. Ben era um escritor que estava ali entre o ser bom e o não ser tão bom. Ele estava meio que ascensionando na sua carreira. E ele viveu na cidade de Salem, que também era chamada de Jerusalém Slot, ali pelos 8, 9 anos de idade. Eu vou tirar isso aqui que tá muito calor, porque aqui na minha cidade faz muito frio, mas tomando um cafezinho quentinho eu fiquei com calor. E esse é um daqueles livros que ele começa realmente pelo final, né? Nós temos ali um prólogo, onde se conta a história que a gente percebe que seria lá pelo final já do livro. Conta a história de Ben, que é o personagem principal, e um menino. Só que ambos não seriam pai e filho. E aparece essa história mostrando que eles estariam tentando fugir dessa cidade de Jerusalém Slot, tentando se afastar o mais rápido possível da cidade, porque algo estaria acontecendo. E ali não nos mostra inicialmente o que estava acontecendo naquela cidade. Só mostra que eles queriam se afastar. E nos parece também que eles estavam querendo tentar outra vida em algum outro lugar. E basicamente eles se estabelecem em vários locais, até que eles chegam numa determinada cidade, em que eles começam, então, Ben começa a trabalhar e o menino Mark resolve até frequentar a igreja desse lugar. Mas antes mesmo que ele faça parte desta igreja, ele precisava se confessar. E foi aí que ele contou para o padre o que havia acontecido em Salem. E este padre, por sua vez, entendeu que seria muito importante ele conversar com Ben sobre isso. Ele chamou Ben e disse para Ben que já estava sabendo do que tinha acontecido. Aparece ali mostrando que Ben gostava muito de comprar o periódico lá, o jornal da cidade, para saber sobre as notícias. E ali ele ficou sabendo que não só Salem, como as cidades ali próximas estavam mal assombradas. Pessoas estavam desaparecendo e eles acreditavam que talvez fosse uma seita secreta. As pessoas que eram finalmente encontradas, porque muitas desapareceram, parecia que não queriam falar sobre o assunto ou diziam que não se lembravam. Aí aparece esta primeira parte e aparece que eles finalmente então conversam entre eles e decidem, depois desta situação da igreja lá onde ele se confessa, os dois decidem, a gente também não entende por que razão, voltar para Jerusalém Slot. Este livro ele é dividido em 3 partes bem separadas. Cada parte tem os seus capítulos. Esta primeira parte, ela é para apresentar os personagens dessa história. Ela fala de maneira bem detalhada sobre os personagens e inclusive fala sobre uma determinada casa que se chamava Casa Marston, onde ali havia falecido os donos da casa. O dono da casa, que era o Hubby, ele tinha matado a sua esposa com um tiro de talvez uma espingarda e depois ele teria se suicidado enforcado num dos quartos. Então aqui fala detalhadamente a situação dele, fala que inclusive Ben se recordava dessa história. Porque o que aconteceu com Ben certa feita? Quando ele era pequeno e vivia em Jerusalém Slot, ele foi meio que provar para os amigos que ele tinha coragem. Era algo nesse sentido, mostrar que tinha coragem, mostrar que ele era capaz. Aquela coisinha da necessidade de aprovação. Então ele entrou na casa, um tempo depois da morte do Hubby e da sua esposa. Ele se dirigiu ao quarto onde ele havia
onde ele sabia, né, que o Hub tinha falecido, porque na verdade ele ficou lá dos 4 aos 9 anos, se eu não me engano, dos 5 aos 9 anos, uma coisa assim. Então, nesta ocasião, ele tinha 9 anos quando ele fez isso. E ele viu Hub pendurado e ele teria aberto os olhos, olhado para ele gritou, saiu correndo da casa. Foi uma confusão. E sabemos que Ben foi para este lugar de volta porque ele queria escrever um livro sobre esta casa. Ele acreditava, talvez, que assim que ele escrevesse esse livro, ele pudesse se livrar também deste trauma que ele ficou. E foi por isso que, ao chegar na cidade, ele justamente foi diretamente para casa para ver se ele conseguia alocar esta casa, para então ficar ali naquele clima da casa e poder escrever o livro que ele queria escrever. Chegando na imobiliária, conversando com o corretor de imóveis, ele ficou sabendo que a casa já estava vendida. E ela havia sido vendida para um sujeito muito estranho. Um sujeito de nome Stracker, que também montou um comércio na cidade, e este comércio seria de imóveis antigos. Stracker teria um sócio que se chamava Barlow, mas este sócio, ele nunca aparecia. Era um sócio que estava sempre comprando móveis para loja, sempre sumido em outros lugares, ele não aparecia mesmo, ninguém nunca tinha visto ele. Esta cidade era uma cidade que tinha um pouco mais de 1000 habitantes, então ali aconteciam muitas coisas que todos ficavam sabendo. Era uma cidade onde as pessoas abusavam do álcool, inclusive o padre da cidade era alcoólatra. A primeira coisa que aconteceu com Ben quando ele chegou na cidade foi conhecer Susan. Eles se sentaram num banco de praça e Susan o reconheceu como sendo o autor do livro que ela estava lendo naquela hora. Susan, nesta ocasião, ela estava saindo com um rapaz chamado Floyd. Eles eram meio que... deu a entender que seriam ficantes, mas ali o encantamento, ele foi uma coisa meio que natural, assim, os dois se encantaram pelo outro e ali eles começaram já a sair, eles foram ao cinema, eles paravam para conversar muitas horas. Susan e Ben conversavam sobre muitas coisas e surgiu o assunto numa determinada conversa sobre a casa Marston. E Ben, então, contou o que havia acontecido na casa e contou o que havia acontecido com ele. Ali a gente fica sabendo que do momento em que Hub morreu naquela casa até o momento atual em que Ben estava ali na cidade de volta, se passaram 12 anos. Várias histórias são contadas nessa primeira parte. Conta a história de algumas pessoas da sua rotina, como o indivíduo que fazia limpeza nas gramas, principalmente do cemitério. Conta também a história do rapaz que cuidava do lugar onde se depositava todo o lixo da cidade. Conta também a história de uma mulher que batia no seu bebezinho de colo. Conta também a história do motorista do ônibus escolar. Lá pelas tantas, Ben conhece então a família de Susan, que os dois estavam super conectados e já parecendo muito apaixonados, mas a mãe dela não gosta dele. Aqui dá a entender, pelo menos na minha visão, que ela não gostava dele por causa dos livros que ele escrevia. Eles eram muito picantes, os livros. E é aí que acontece, durante essa estada inicial de Ben na cidade, o desaparecimento de uma criança. Danny e Ralph eram dois irmãos que estavam indo até a casa de Mark. Mark era o menino que lá no prólogo aparecia com Ben já em outra cidade, fugidos de Jerusalém Slot. Mark era um menino que gostava muito de monstros. Então ele tinha monstros no seu quarto, Frankenstein, Drácula e tudo mais. E o que aconteceu é que neste caminho até a casa de Mark, Ralph desapareceu e Danny não soube explicar o que havia acontecido com o irmão. Mas Danny se tornou um menino muito cansado, muito doente a partir daquele dia. E eles diagnosticaram ele com algo parecido com uma anemia profunda, porque o menino estava muito branco, faltavam glóbulos vermelhos no seu sangue. E a partir de então, vários moradores da cidade começaram a ser diagnosticados com o mesmo problema. E outras tantas coisas começam a acontecer de esquisitas. Por exemplo, o novo morador da casa Marston vivia com janelas e portas todas fechadas. Ele foi ao mercado em um determinado momento e se viu que ele tinha no meio das moedas que ele estava pagando, os mantimentos que ele comprou, tinha moedas estranhas, antigas. E nesse meio tempo, em razão do desaparecimento do menino,
O delegado da cidade começou a interrogar pessoas. Em determinado momento, ele acreditou que talvez Ben tivesse alguma coisa a ver com esse desaparecimento, porque afinal de contas ele recém tinha chegado na cidade. E aí, no hospital, Danny acaba falecendo também, que era o irmão de Ralph. Esta família se desespera, o pai e a mãe ficam muito desesperados. O que acontece é que todo mundo começa a se dar conta de que existe alguma coisa nesta casa, mas que ninguém sabe o que exatamente. Então eram pessoas desaparecendo, uma casa muito esquisita. Se deu depois o enterro do menino, o pai do menino se desespera, cai para dentro da cova. Em seguida nós já podemos ver que o rapaz que cuidava das gramas do cemitério, que cortava as gramas, que cuidava delas e também enterrava as pessoas, começou também a passar muito mal. Também diagnosticado com aquela anemia profunda. Por sua vez, Mark, que era o menino lá do início do livro, que estava esperando os dois colegas chegarem na casa dele, ficou extremamente abalado com a morte dos meninos. Nesse meio tempo também, Ben esteve num bar que tinha na cidade e ele conheceu o professor universitário Matt. Este professor lecionava há 40 anos naquela cidade, todos o conheciam. Ele convidou neste momento o Ben para dar como se fosse uma palestra para os alunos dele, e cada vez mais apareciam pessoas doentes, se sentindo mal, caindo pelos cantos, tendo anemias profundas, e ninguém conseguia se dar conta. Isso é muito interessante, porque as pessoas começaram a surgir com o mesmo problema e ninguém se dava conta que talvez aquele problema, que era igual a todos, comum a todos, de onde estava vindo aquele problema? Não aparece em nenhum momento dentro do livro as pessoas se conscientizando disso. Quem começou a se conscientizar disso primeiro foi Mark. Por que Mark se conscientizou disso primeiro? Um menino adolescente de 12 anos. Porque ele era um profundo conhecedor das artes das trevas, pelos livros que ele lia, pelas coisas que ele acompanhava, dos monstros que ele adorava. E aí foi que tudo começou. Matt, o professor universitário, acabou se encontrando neste mesmo bar, que era onde todos frequentavam o mesmo bar. Se encontrou com este rapaz, que eu gosto de chamar até de coveiro, porque ele cortava grama, mas ele também enchia as covas, então ele era um coveiro. Matt se encontrou com ele, viu que ele não estava muito bem. Desde o dia em que ele enterrou o menino Danny, o levou para casa dele. Só que esta foi a primeira morte que se viu que era muito estranha. O coveiro morreu dentro da casa de Matt. Matt estava dormindo quando ele escutou um barulho de uma janela se quebrando ou algo assim semelhante. Ele na hora ficou com um medão danado de ir até lá. Mas no outro dia de manhã, quando ele foi até o quarto onde estava o coveiro estava lá morto. Matt começou ali a desconfiar. Por que ele começou a desconfiar? Porque ele fazia muita leitura, ele era um professor de português, literatura, então ele fazia leituras e ele sabia que aquela situação em que a pessoa se encontrava, aparecia com furos no pescoço, começava a ficar branca, depois de um certo tempo morria. Sim, era algo que estava começando a se parecer com ataques de vampiros. Matt, inclusive, quando o Mike estava na sua casa, e gente, eu nunca vi um livro com tantos nomes parecidos. Eu até anotei os nomes, porque é uma coisa que realmente deixa a gente perdido nesse livro. Stracker era o que comprou a casa Marston, Barlow, o sócio. Bryant era o amante de Bonnie. Dentro do livro nós temos a Bonnie. E tinha o Burke, meu Deus do céu, que era o sobrenome do Matt, o professor. Depois nós temos Mike, Matt, Mark. Mike era o coveiro, o Matt era o professor e o Mark era o menino. Gente, é muito nome parecido. Sabe que passado já, quase terminando a segunda parte do livro, foi que eu comecei a me dar conta dessas diferenças. Aí eu resolvi anotar. E aí, anotando, foi quando eu consegui realmente visualizar a diferença entre eles. Pois então, Matt, que era o professor, teve Mike na sua casa, que era o coveiro, que morreu na sua casa. E ele se recorda de ter escutado algo do tipo, pode entrar, quando ele ouviu o barulho na janela. Aparece o Matt, então, naquela noite em que ele escutou
aquele som. Matt não pregou os olhos e só não ligou para Ben porque sabia que estavam todos dormindo na pensão de Eva. Muitos inquilinos eram idosos e quando o telefone tocava no meio da noite, pensavam que alguém tinha morrido. Ficou deitado, inquieto, vendo os ponteiros luminosos do despertador avançarem para o número 12. Fazia um silêncio sobrenatural, talvez porque seus ouvidos estivessem atentos ao menor ruído. A casa era velha, mas sólida, e suas tábuas não rangiam. Os únicos sons eram o do relógio e o do vento lá fora. O que você está pensando é uma loucura, e vem o pensamento dele. Mas o pensamento voltava com insistência. É claro que, sendo um literato, fora a primeira coisa que passara por sua cabeça quando Jimmy e Cody descreveram o caso de Danny. Ele e Cody riram da hipótese. Cody era um médico da cidade, tá bom? Aquelas marcas não eram arranhões, eram furos. Todos sabiam que tais coisas não existiam. O poema Christabel, de Coleridge, e o romance de Bram Stoker eram apenas frutos de imaginações refinadas. E aí era ele tentando, de alguma maneira, não acreditar, mas ele já estava vendo o que estava acontecendo. Claro que existiam mortos, mas eram os controladores de bombas termonucleares, os sequestradores, os assassinos em massa, os molestadores de crianças. Mas aquilo era absurdo. A marca do demônio no seio de uma mulher não passava de uma pinta, o homem que se ergueu dos mortos e voltou para casa apenas sofria de ataxia, o bicho-papão à espreita no canto do quarto nada mais era que cobertores empilhados, até Deus já estava morto, segundo alguns. Tiraram-lhe quase todo o sangue. E aí ele continuava pensando. Nenhum som vinha do corredor. Ele dorme como uma pedra, pensou Matt. E por que não? Não fora para isso que o convidara? Para que dormisse bem sem ser interrompido por pesadelos? Ele saiu da cama, acendeu o abajur e foi até a janela. De onde estava, via apenas a ponta do telhado da casa Marston, congelado pelo luar. Estou com medo, pensou ele. Mas era pior, ele estava apavorado. Enumerou mentalmente os talismãs contra uma doença indizível. Alho, água benta, crucifixo, rosas, água corrente. Ele não tinha nenhum objeto santificado. Era metodista, não praticante. O único artefato religioso que tinha em casa era... Então ele ouviu as palavras, ditas em voz baixa e sonolenta por Mike Ryerson, mas claramente audíveis na casa silenciosa. Pode entrar. E aí que tudo aconteceu. E ele, obviamente, que se recordou dos livros que ele lia, que os vampiros só entravam nas casas quando eram convidados. Ele ficou com tanto medo naquele momento que ele simplesmente deixou aquela situação acontecer e ele não fez nada. E aí foi que no outro dia ele encontra Matt morto, liga para Ben e a história se desencadeia então. Como é uma situação que nós já sabemos de vampiros e é uma situação que não existem spoilers para isso, nós sempre sabemos que o vampiro morre no final, o que acontece, que as pessoas começam todas a se transformar em vampiros, um transforma o outro. Basicamente os vampiros, eles vão, aqueles que são da mesma família para atracar os próximos, porque o que acontece? Obviamente que eu vou deixar entrar na minha casa aquela pessoa que eu já conheço, então fica muito mais fácil de eu conseguir pegar aquele outro ali para mim, se for eu conhecida dele. E basicamente foi isso que começou a acontecer na cidade, uns mordendo os outros e todos se transformando em vampiros. Até que, meu Deus do céu, Susan é transformada também, porque ela vai até a casa Marston acompanhada de Mark, que eles se encontram pelo caminho. Mark, já super desconfiado, porque ele é um menino que estudava sobre isso, ele encontra Susan no caminho, que ela está indo até a casa Marston. Por quê? Porque as pessoas que já estavam mais ou menos crendo na história de vampiros, que eram Matt, era Cody, que era o médico, se envolveu nessa história também o padre, e Susan, por sua vez, porque já estava namorando Ben. Eles meio que se separaram nesse momento, porque Matt infartou lá pelas tantas, porque ele já era um senhor, foi parar no hospital. Então o hospital passou a ser tipo um QG deles, onde eles se reuniam, discutiam sobre o que fazer e se separavam durante o dia, preferencialmente. Porque quando chegava a meia-noite não, quando chegava 19 horas, na cidade de Jerusalem Lot, o sol desaparecia e as coisas viravam
um pandemônio. Pois então, voltando, Susan se encontrou com Mark, os dois entraram na casa Marston e finalmente Mark descobriu onde ficava o caixão do principal dos vampiros, que era Barlow, aquele sócio que nunca aparecia. É bem interessante porque eles mencionam aqui o fato do vampiro ter muitos anos de idade, por viver muito tempo, por ser imortal. Ele sabia muitas coisas, ele era muito esperto, muito astuto. Então foi bem difícil de ser encontrado. Esta foi a única vez que ele foi encontrado, mas não foi morto, porque eles conseguiram chegar até o caixão dele, o caixote dele, a caixa dele, no porão da casa Marston, mas eles chegaram, já tinha passado o horário em que terminava o sol e não conseguiram matar o vampiro, mas foram mortos. Aliás, Susan foi transformada. E Barlow começou a usar esse fato da Susan ter sido transformada para irritar o Ben. E Ben realmente ficou muito irritado, além de muito triste pela morte da sua namorada. E aí foi que então eles começaram esta perseguição aos vampiros. Mas o que aconteceu, nós sabemos que o único que não morreu por ter sido dominado pelos vampiros foi Matt, que morreu no hospital infartado. O resto foram um a um sendo disseminados por Barlow. Stracker, por sua vez, não era vampiro, mas ele era aquele cara que ajudava Barlow durante o dia. Stracker era o sócio, digamos, né? Que ajudava Barlow durante o dia para acabar com aquelas pessoas que porventura estivessem interessadas em terminar com o vampiro. E Stracker era assim como Hubby foi. Você se lembra daquele que se enforcou na casa? Pois então, Hubby também estava a serviço de Barlow há 12 anos atrás. E Hubby fugiu para Jerusalem Slot. Ele acabou se matando porque ele sofreu uma pressão muito grande. Talvez ele não quisesse mais trabalhar para Barlow e não tinha como se livrar disso. E obviamente que chega no final do livro, e aí, antes que eu diga para vocês o final do livro, eu vou convidar quem não gosta de ter spoiler a clicar aqui embaixo no link da descrição, onde eu vou colocar essa versão bem linda de Salem, do Stephen King, aqui embaixo, para que você adquira na Amazon. Leia o seu livro e depois volte aqui nesse vídeo para conhecer a história. E eu também te convido neste momento a se inscrever no canal, que eu esqueci de falar lá no início. Dá o teu gostei aqui nesse vídeo e vamos para o fim. A segunda parte do livro, que tratou das transformações da galera toda, contando com detalhes como que cada um se transformou. Esse livro, em alguns momentos, ele também é bem engraçado. Isso eu já acho uma coisa bem legal, porque ele é, assim como ele é bem pesado, assim, nesses termos de pessoas mortas e ele explora bastante a sexualidade também, ele também tem partes que é muito engraçado e aí traz uma certa leveza em alguns momentos. A terceira parte trata dos desaparecidos, e aí que começam as pessoas a não serem encontradas, e onde está fulano não se sabe, chegar na casa do fulano tá a mesa posta do jantar e ninguém comeu. Então trata bem dessa parte das pessoas que desapareceram. E finalmente Ben então encontra Barlow na casa onde ele morava, lá na pensão da Dona Eva. Barlow está lá, enfiado por trás de uma... No porão também, não no sótão, acho que dessa vez. Mas antes dele se esconder, muito interessante que ele deixa uma carta num lugar onde eles supunham que ele estivesse. Ele deixa uma carta, ele toda bonita, uma carta bem irritante, inclusive, para Ben. E Ben finalmente consegue matar o vampiro. Pega Mark e os dois resolvem desaparecer. Por que que eles voltaram? E aí ao final do livro aparece o retorno deles. Voltaram para tocar fogo na cidade. Fazer um Remember de 1951, que foi quando aconteceu um grande incêndio na cidade. Aliás, eu esqueci de contar que esse livro é de 1975. E eles voltam lá para justamente isso, incendiar, matar todos aqueles vampiros dormindo. Eles pegaram eles dormindo, incendiaram a cidade durante o dia. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa que tivemos sobre esse livro. É um livro bem legal para quem gosta de histórias de vampiros, eu gostei bastante. Foi um livro que em determinados momentos estava um pouco pesado de ler, as histórias às vezes se repetem um pouco, né? Porque afinal de contas, sempre que alguém conseguia morder alguma pessoa,
O quadro da pessoa era mais ou menos o mesmo, né, que acontecia. Ela começava a ficar tonta, os vampiros hipnotizavam, então elas queriam ir junto. Os vampiros hipnotizavam a ponto de fazer as pessoas agirem de acordo com o que eles queriam. Invadir o hospital para tentar pegar o professor que estava lá internado. Então, em alguns momentos, a história fica um pouquinho maçante, mas no geral é uma história bem legal. Eu amo vampiros e ficou a dica aí para vocês desse livro. Eu te convido então, antes de ir embora daqui desse canal, dá uma espiadinha nas outras resenhas que existem aqui. Também nos segue no Instagram, deixa o gostei, te inscreve e até o próximo vídeo.